Eu não sei se vocês já perceberam quando eu mandei a tabela periódica pelo YouTube. É uma plataforma que eu uso, né? Até para eu fazer minhas pesquisas, para eu trabalhar, para orientar vocês. Tem muito material interessante no YouTube. Tem muita baboseira, né? Tem muita produção engraçada, mas tem muita produção séria. E essas produções sérias do YouTube a gente utiliza como material de estudo, apoio didático ao livro. Todos os vídeos que eu passo para você ou para vocês estão relacionados ao nosso livro didático. É um complemento paralelo ao assunto. Para não inchar o seu celular aí via WhatsApp e também para não me dar tanto trabalho, eu reativei, falei isso para todas as salas, eu reativei um canal meu, Ezequiel Ponto História, de 2011. Eu só havia aberto ele, foi uma orientação de um colega lá na faculdade, foi até ele que abriu, como sou muito antenado nessas tecnologias, né? Ele abriu para eu fazer um trabalho na Capela de Cabeleira, onde tinha uns cadáveres enterrados, a história relacionada a esse lugar, muito parecido com histórias de vários recantos do Brasil, do Nordeste e do mundo católico, em que os nobres ou os abastados em dinheiro se enterravam nas igrejas ou em suas propriedades, que tinha as igrejas dentro dela, né? E Cabeleira não foi diferente. Aí eu fui lá, fiz a imagem da capela, datada do século retrasado, né, do final dele, e fiz esse trabalho para o colega. E lembrei, né, uma orientação de um amigo professor meu de Garanhuns, ele disse: "Ó, Zé, para não ficar tão cansativo no WhatsApp, eu indo lá, voltando, você faz o quê? Você grava num canal do YouTube e só manda o link. Aí facilita seu trabalho e desafoga o celular do garoto, que você entope de informações, 2, 3, 4, e lá ele só vai salvar o link. Então, o conteúdo que nos interessa com relação a isso, esquecendo essa baboseira toda que eu contei para vocês, mas só para você ficar informado, que eu vou instalar com um canal, esse aqui é o Ponto História, é a Europa, né? Analisando bem o contexto continental, o mundo ele está dividido em massas sólidas e líquidas, os continentes, né, e os oceanos. O continente gelado, a Antártida, o novo continente, a América, o novíssimo continente, a Oceania. Observe bem que a parte que compreende a Europa, a África e a Ásia, elas são ligadas num único bloco continental. A África é ligada ao Oriente Médio, parte da Ásia, pelo Canal de Suez, construído por Ferdinand Lesseps, o mesmo que construiu o Canal do Panamá, o mesmo engenheiro. Esse velho continente, que assim também é denominado, é ligado à Ásia, por uma parte dela, que é o Oriente Médio. Isso também será conteúdo de estudo nosso, posteriormente. E a Ásia está ligado à Europa. Esse conjunto de terras era denominado de Afro-Eurásia, conhecido como o Velho Mundo. Esse era o mundo conhecido pelos europeus da época. Norte da África, Europa e parte da Ásia. As Índias Ocidentais. Isso nós já vimos em aulas anteriores, não foi isso? Então, o conjunto de terras, denominado de Afro-Eurásia, compreende o Velho Mundo. O Novo Mundo é a América e o Novíssimo Mundo é a Oceania. Descoberta na ótica das civilizações ocidentais, europeias. O mundo aqui já era conhecido pelos chineses, antes de Vasco da Gama chegar às Índias, pelo novo caminho. Isso vocês viram em aulas passadas. O que nos interessa nesse conteúdo de estudo é a Europa. Olha, a Europa nem sempre foi assim, eram reinos ou impérios, posteriormente a reinos. Os vários impérios que se estabeleceram aqui, eles desenvolveram a estrutura da Europa e a sua história. Dentre esses, o Império Romano. A Europa foi sendo formulada ao longo dos anos. O primeiro país a surgir com fronteiras definidas foi Portugal. Mas com relação ao continente, eu vou estudar ele junto com vocês e a gente vai começar pela etapa principal. A Europa é um continente do planeta Terra. Embora esteja ligado fisicamente
ao conjunto de terras denominado de Afro-Eurásia, o Velho Mundo. A Europa está dividida do resto do continente por uma barreira natural, que são os Montes Urais. Os Montes Urais é quem faz essa distinção de separação, embora estando no mesmo bloco continental. A Europa, não esqueça, é formada por 50 países. Curioso, né? Se tirar a parte da Rússia, que é o maior país europeu e um país intercontinental, porque ele tanto está na Europa como está na Ásia. Ele está nos dois. Assim como a Turquia, uma parte asiática e uma parte europeia. Esses países são intercontinentais. Tirando a parte da Rússia, que é o maior país europeu, a Europa cabe dentro do Brasil. São 50 países. Dentre esses 50, se encontra também os países que compõem o Reino Unido. Aqui no mapa está Reino Unido. Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Inglaterra. Fazem parte também desse grupo de países. A primeira parte do seu livro didático tem aí onde está localizada a Europa. A Europa, uma parte dela, geograficamente está no Oriente, mas é tido como Ocidente, e uma pequena parte está no Ocidente. Isso com relação ao grupo. Mas a Europa, se você observar bem, é uma península. O que é uma península? É uma parte de terra que entra mar adentro. Então, a Europa, o belo e antigo continente, é uma península da Ásia. Assim, começa a parte aqui, uma península da Ásia. Uma península da Ásia. A Europa tem particularidades interessantes e nações poderosas que foram sendo formadas ao longo dos anos. A localização desse continente está relacionada aos limitifórios. Ele é separado pelo Oceano Glacial Ártico, ao norte, ao sul pelo Mar Mediterrâneo, a oeste pelo Oceano Atlântico e ao leste pelos Montes Urais. Analisando a complexidade cultural da Europa, você identifica o mundo. O mundo fala as línguas europeias. O Brasil fala uma língua europeia, a língua de Portugal. Além da nossa língua tupi, o tupi-guarani, né? As misturas indígenas existentes na língua brasileira, na língua portuguesa brasileira. Então, a Argentina fala uma língua da Europa, o espanhol. O Reino Unido colonizou boa parte da América do Norte. Então, os Estados Unidos falam inglês. Os franceses colonizaram uma determinada parte do Canadá. O Canadá é bilíngue. Além das línguas indígenas, tem duas línguas oficiais, que é o inglês e o francês, principalmente na região de Quebec. Observe que a Austrália fala inglês. Vários países do mundo falam as línguas europeias, a grande boa parte deles. Então, a Europa, ela é o berço da civilização ocidental, e o nome dessa estrutura que nós sempre voltamos para eles, quase todas as descobertas, quase todos os estudos, é chamado de eurocentrismo. O exercício eu vou deixar para você produzir para mim hoje no vídeo, vai estar no vídeo. Qual é a primeira questão que eu quero que vocês façam? Já falei anteriormente, numa das minhas aulas. Quais são os países que fazem parte da CEI? A Rússia, você sabe, passou por um processo de transformação no sistema socialista através da revolução ocorrida em 1917, né, a Revolução Russa, e agregou alguns países de ideologias socialistas. Eu pedi isso para vocês em aulas anteriores, né, que vocês separassem quais são os países da CEI. Você vai listar só países. Quais são os países da CEI? É a primeira questão. A segunda questão, você vai colocar quais são os países do leste europeu. Uma boa parte inclui os da CEI. Primeiro, os países da CEI. Tem um mapinha no seu livro, também tem uma pesquisa na internet, só geografia. O site Terra também disponibiliza. A outra parte, quais são os países do leste europeu. Interessante isso, né? Se você já separa os do leste europeu, o restante dos países da Europa são países ocidentais. Aí, quando você fizer esse processo, você vai listar
aquela antiga pesquisa que eu fiz com vocês o ano passado. Os países que fazem parte do G20. Você só vai listar os europeus. Os países europeus do G20 são, e faz aquela lista no seu caderno. Depois você vai pegar a mesma listinha e vai colocar os países europeus que fazem parte do G7, que são os mesmos que estão no G20. Mas para isso é necessário que você separe e conheça quais são os países da Europa. Porque assim, o G7 tem países como o Japão, tem países como os Estados Unidos. Você só vai separar os países europeus que fazem parte desses blocos. Entendeu isso, né? Qual é a última questão? A última questão é você listar os 50 países que fazem parte da Europa. Você vai baixar ele, se você não quiser copiar, e colar. Mas eu prefiro que você copie. O nome disso se chama decodificação. Na medida em que eu vou lá copiando Andorra, eu lembro, ó, eu copiei isso. É decodificação. Você vai decodificar, você vai criar códigos. As letras são códigos. Aí quando você fizer a sua lista escrevendo, fica melhor para o seu conteúdo de observação. Então você vai assimilar aquilo ali no cérebro. Porque você fez uma descrição. Os meninos aí que são boladões, que acompanham a Eurocopa, já sabem a maior parte dos países. Né? Os meninos que assistem uma boa parte de esportes, né, diversos, não só futebol, eles já conhecem, né, alguns países e que já vem estudando anteriormente. Mas tem países, uma boa parte, desconhecido para muitos. Por exemplo, Andorra é um país europeu. Nem no mapa direito ele não está aqui no mapa. Mas eu já postei um mapa para você, o Principado de Mônaco, país pequenininho, mas tem lá a corrida de Mônaco, né? Quem acompanha a Fórmula 1 é um dos circuitos mais charmosos